Sob fundo amarelo, em preto, azuis. Ministério da Cultura, Cofamar e Plant Center apresentam patrocínios de Comp, Low Super, FA Colchões. Apoio, Fecomércio Paraná e Sesc. Fomenta Cultura, Instituto Cultural Maringá. Coprodução, Cosmos Filmes. Realização, Maringá Histórico. Ministério da Cultura e Governo Federal. União e Reconstrução. Eu trabalhei 30 anos na concessionária, né? Então, assim, essa paixão veio disso aí. E quando chega agora, aí a gente quer preservar, porque é o que vem da lembrança de criança, né? Essa que é a importância muito. Os carros que rodavam na época que eu vim para cá, eram os melhores possíveis. Trator, Jeep e Volkswagen era muito bem de vida lá. Tinha seu Volkswagen. Mas, numa geral, era Jeep. Os volantes dos carros antigos tinham uma folga de meia volta, mais ou menos, para poder pegar. O freio, muitas vezes, você tinha que bombar várias vezes para pegar. Quando pegava uma roda da frente, o freio pegava só numa roda, puxava. Tem um momento inicial, Viana, sociólogo, homem de meia idade, alguém inventou o carro e tal. Tem um momento que nós estamos, entre esses dois instantes, existe um auge da coisa. Rapaz, é o melhor sentimento do mundo. Para mim não tem coisa mais satisfatória do que eu pegar meus carros e sair para viajar. Quando Maringá teve início, como município, a gente ainda vê na legislação urbana uma preocupação com a presença de animais circulando as vias públicas, né? Hoje, clássicos, objetos de coleção. Miguel Fernando, homem de no pele passado, clara, cabelos castanhos fundamentais escuro, usa barba, para o desenvolvimento das cidades. Além de transportar pessoas, estes veículos carregam consigo diferentes interpretações sobre a história de Maringá. De carona, são memórias que ganham evidência com o avançar do tempo. Em busca de grandes emoções, aceleramos rumo a uma época repleta de desafios e saudades. Apertem os cintos, afinal, essa será uma longa viagem ao nosso passado. As imagens de carros antigos estão vibrando os textos. Produção, Maringá Histórico. Coprodução, Cosmos Filmes. Roteiro, Miguel Fernando. Revisão, Fábio Viana. Assistente de direção, João Gabriel Pausa. Direção de produção, Gabriel Campos. Produção executiva, Érico Oliveira e Felipe Cosmos. Direção de fotografia, João Vitor Padilha Sério. Cinegrafista, Felipe Santos e João Padilha Sério. Assistente de operação, João Pedro Paulo. Trilha sonora original e som direto, Escola Ferrari. Foto estilo, Pedro Carabão. Montagem, edição e finalização, João Padilha Sério. Assessoria de imprensa, Michel Coelho. Identidade visual, Ju Campos. Direção, Miguel Fernando. Em fundo azul escrito com fontes coloridas. Se meu carro falasse, a história dos colecionadores de veículos antigos. E eu tinha 9 anos de idade, e ali eu já comecei a dirigir e pegar gosto. Na verdade, o carro era a utilidade para se sair do patrimônio, né? Posso dizer assim que sou viciado nisso aí. Mas é paixão, é o gosto pela máquina, é o gosto pelo design. Coisa que a gente, hoje em dia, a gente tem designs maravilhosos, máquinas excelentes.
Mas tudo que está ligado aí à década de 70, 60 e 90 é o que me fascina. Quando se trata de carro antigo, não é tão fácil encontrar peças, principalmente que hoje não se encontra mais peças originais, né? Como antigamente, e quando encontra são absurdamente caras, né? Meu pai era frentista. Edson Amaral, Zé Jabiraca, nos anos 80, organizador de eventos automobilísticos. Senhor tinha Moreno, mais ou menos curtos e lisos e grisalhos. 12, 13 anos de idade, eu lavava os carros lá e às vezes apurava um pouco nos fins de semana e às vezes ele chamava a gente e a gente começou a ter esse contato com os carros nessa época. E apareciam alguns carros diferentes e isso daí começou a chamar a atenção. Até que um dia apareceu um Maverick amarelo, muito bonito. Ele pegou e me levou, fez uma manobra com o carro, comigo dentro, sabe? E esse carro fazia um ronco, aquele ronco gostoso, né? Tradicional do Maverick, do V8 e tal. E isso daí acho que foi o primeiro arrepio. A imagem possível revela um espaço com muitos carros antigos e várias marcas e cores. Maringá, cidade de fama. Quando não tem poeira, Miguel Caminho, tem lama. Carros antigos. Já dizia o radialista e poeta Antônio Mário Manicardi. De fato, quando começou a ganhar corpo, embora planejada, a cidade enfrentava grandes dificuldades. Faltava de tudo, menos esperança. E foi naquele cenário de faroeste que os cavalos e as carroças foram dando espaço aos automotores que por aqui chegavam dia após dia. Nós morávamos na época em Apucarana, antes de vir para cá, e meu pai resolveu vir antes. Quando chegou aqui, ele juntou mais alguns amigos e já colocaram o primeiro ponto de carroça ali na Avenida Tamandaré, onde tinha bastante tora para embarcar nos trens. Ali era o ponto deles, os carroceiros. E aí ficava esperando o trem para pegar os fretes, né? As mudanças. Depois o meu pai comprou as charretes. Carro é um instrumento. Homem de meia idade, cabelos pretos um pouco peculiar para muitas pessoas, para colecionadores. Mais que um meio de transporte, tem uma certa magia, alguma coisa muito interessante relacionada a carros, mas ele é também parte disso de um contínuo de racionalização, que antes dele é tração animal, outras formas, né? Miguel caminha em direção a uma grande porta de madeira. A porta se abre e ele entra em um espaço com paredes de madeira. No interior desse espaço, carros antigos de diferentes modelos. 6 diferentes modelos foram determinantes na consolidação econômica e cultural de Maringá. Dos mais robustos aos mais estilosos, eles representam transformações vivenciadas ao longo das décadas. Além de clássicos, são verdadeiras máquinas do tempo. Miguel agora está sentado na mesma poltrona. Seria impossível iniciarmos a nossa história sem falar sobre ele. Um Jeep se aproxima, depois a imagem corta para um Jeep estacionado em frente a uma cortina vermelha. Sim, emblemático e versátil, o nome remete à sua força. Não é por menos que este veículo se tornou um dos mais utilizados pelo norte e noroeste do Paraná. Com estradas precárias, tomadas pela lama e pelo barro em períodos de chuvas e pela poeira durante as estiagens, o Jeep apresenta características essenciais para regiões pioneiras como a nossa. Esses diferenciais não lhe eram atribuídos aleatoriamente. Antes de serem vendidos no Brasil a partir de 1952, outros de seus modelos já haviam sido utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. Idealizado pelo governo estadunidense, apresentou-se como um veículo leve, com tração nas 4 rodas, capaz de levar soldados e armamentos. Ao final daquele conflito, o general Dwight Eisenhower destacou o Jeep como um dos responsáveis pela vitória das forças aliadas. A Segunda Guerra Mundial já é a primeira guerra motorizada, né? Então, obviamente, aí a indústria automobilística vai ser mobilizada
Ainda que o único país que realmente conseguiu se motorizar completamente, ou seja, que já não usa mais ferrovia e cavalo, são os Estados Unidos. Eles se motorizam completamente, e isso significa a produção de uma quantidade absurda de caminhões e também de veículos utilitários, né? No caso americano, o Jeep. Dizem que era o músculo do exército dos Estados Unidos, né? Aquilo que faz tudo funcionar. Não se trata apenas de um carro, é uma janela para o passado. Miguel entra em um Jeep sem cobertura, sem o coloca os escuros e sai do carro. Foi no Jeep que eu aprendi a dirigir. E aquele Jeep era antigo, né? Do exército, imagina, 46, 47. Mas depois eu comprei um Jeep 52. Comprei um 52, depois comprei um 59. A nossa região aqui era, até para falar, era difícil. Começou no Maringá Velho e só tinha uma trilha, não era nem 2 pistas igual nós temos hoje. Então, os carros eram Jeep mesmo, porque não tinha outro, não tinha para andar. Então, o Jeep é um caso curioso, como é a história de todas as cidades que começaram com uma vila, alguma coisa pequena assim. Era improvisar os meios de transporte. Em imagens aéreas, Miguel anda com o Jeep por uma rua larga e com árvores. Se hoje temos uma excelente qualidade de vida por Maringá, é porque contamos com pessoas que enfrentaram as dificuldades e as incertezas quando aqui chegaram décadas atrás. Junto ao Jeep, formaram famílias e de maneira aguerrida toparam qualquer parada. Assim como o proprietário deste modelo, que é apaixonado por demais objetos históricos. Sentados em cadeiras de frente um para o outro, Miguel e Marcos Vamos contar um pouquinho da trajetória da família do senhor. Como vocês vieram parar em Maringá? Bom, minha família começou com meu avô, ele era do interior de Minas Gerais. Aí nos anos 50, eles vieram para a região de Presidente Prudente. Aí depois vieram para Maringá, porque tinha muito mato para ser derrubado e ele era um mateiro, né? Derrubava mato aqui na cidade. Não era pouco não, bastante. E quando que você começou a empreender? Que hoje você é proprietário de uma indústria, como é que se deu essa veia empreendedora? Olha, começou o seguinte, eu trabalhei muito tempo na Tolardo, aqui em Maringá, entrei lá com 16 anos, né? Entregador de bicicleta, porque antigamente não tinha moto para entregar. Aí eu passei a vendedor, aí de vendedor até os anos 90 mais ou menos, eu saí e fui trabalhar em uma outra empresa. Aí eu era vendedor ali e o pessoal chegava e falava, você tem tal peça? Eu falava, não tem. Tem tal peça? Não tem. Ah, só no ferro velho. Mas nem no ferro velho não tem. Aí despertou a curiosidade de fazer alguma coisa. Aí eu comecei a fazer uma pecinha, 2, 3, e assim que começou a ver a empreendedora, né? E aí você falou de bicicleta, que você fazia entregas na Tolardo, e de repente a gente entra aqui no seu barracão e se depara aqui com uma coleção com centenas de bicicletas do início do século XX que eu já vi por aqui, até do século XIX que eu vi uma grandona ali. Como é que começou essa paixão por bicicletas? Na verdade, a paixão por bicicleta começa na infância, né? Quem que não teve um tico-tico, uma bicicletinha pequena, e vem crescendo. E na época, quando meu pai era mecânico também, ele tinha uma bicicletinha bem ruinzinha lá e a gente pegava escondido para aprender a andar ainda. É complicado. Mas começou assim. E aí a gente vai virando referência, né? Miguel e Marcos caminham entre bicicletas. Observam um Jeep de cor verde escura. Marcos entra no Jeep e liga o carro. Bom, e aí, coleção de carros. A gente deu uma caminhada por aqui, tem uma catita, ônibus, tem caminhonete, enfim, tem vários modelos de carro. Como é que começou essa paixão por carros antigos? Eu imagino que há uma pista aí pelo seu pai, né? O meu pai, ele, na época, quando ele era mecânico, carro você achava jogado. Então ele tinha vários carros em casa e sempre, como era mecânico, sempre fuçando em cima dos carros para deixar em ponto de andar, né? Mas a minha paixão começou basicamente lá.
ele comprou um Fordinho em 1929, lá na época. Nossa, eu gostava daquele carro. Mas aí a gente tem esse Jeep aqui. Um Willys da década de 1950, modelo raro, praticamente todo original. Como é que você chegou até ele? Isso aí, quando eu estava restaurando esse Fordinho em Apucarana, aí surgiu esse Jeep para me comprar lá de um senhor lá. Aí negociando eu comprei ele, mas tem uns 20 anos atrás já. E aí o senhor foi buscar ele numa cidade e levou para restaurar em outro. Como é que se deu esse restauro aí também? Aí ele comprou esse Jeep, o ex-dono, para fazer trilha. Então as rodas eram diferentes, mas a essência era motor, tudo original o carro. 100% original. A única diferença era a capota, que era diferente, e as rodas. Aí eu tirei esses equipamentos que não eram original, voltei pro original e foi restaurado. O senhor consegue resumir em uma frase o que essa coleção de antiguidades e de carros representa na vida do senhor? É bastante, como que eu falo, é muita dedicação também, né? Muita dedicação de correr atrás, de buscar, e tempo. Mais em uma frase é difícil. Toda vez que eu entro aqui, eu me surpreendo. E nesse caso aqui, eu estou formando, deixando um legado mais organizado, né? O amanhã pertence a Deus e a quem ficar por aí. Imagens de Fusca amarelo. Este é o queridinho dos brasileiros. Por Maringá, não há como precisar quando o modelo começou a circular. Mas é certo que o Fusca marque presença por aqui desde a década de 1950. Entretanto, a sua história precede a este período. Chamado pelos alemães de Cafa, pelos norte-americanos de Beetle e pelos portugueses de Carocha, o Fusca foi o modelo mais vendido da história, somando mais de 20 milhões de unidades. A ideia deste design popular surgiu no início dos anos 1930, quando Adolf Hitler buscava industrializar a Alemanha, servindo-a de alta tecnologia com foco na competitividade mundial. Então, coube ao projetista Ferdinand Porsche criar um veículo barato e que cumprisse algumas exigências curiosas, como a capacidade de levar uma metralhadora em seu capô. Uma vez mais, os conflitos bélicos moldariam o design dos veículos da época. Para concretizar aquele objetivo, uma fábrica foi fundada no Velho Mundo em 1937. Seu nome? Volkswagen. Em detalhes as partes do Fusca. O projeto do Volkswagen, que carro popular em alemão, é um projeto que o Hitler tem de criar um carrinho popular, o termo de estudo, que a ideia é que, quando a União Soviética fosse conquistada, iam ser espalhadas grandes colônias agrícolas. Essas cidades novas alemãs seriam ligadas à Alemanha por uma rede de Autobahn, ou seja, uma grande rede de rodoviária. E a ideia é que os colonos alemães teriam, cada casal, cada família, um carrinho popular, um Volkswagen, para poder regularmente pegar essas estradas e voltar para a Alemanha para tomar um banho de germanidade ou coisa do gênero. Então foi um projeto do Estado nazista para depois da guerra. E daí depois, claro, a indústria acabou retomando ele com outro fim, né? Nos anos 50. Do ponto de vista mecânico, é um carro muito incomum. Se você pensa que a refrigeração dele não é a água, é a ar, que o motor fica pendurado na traseira, várias coisas estranhas no Fusca. Mas muito bem sucedido, muito mesmo, né? Durou mais de 60 anos o projeto. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o modelo foi levado a outros países, inclusive ao Brasil, que no ano de 1959 lançou o primeiro Fusca montado em território nacional. Principalmente os viajantes optaram pelo Fusca para visitar a região, que era muito barro. E o Fusca veio substituir o Jeep no barro, né? Eu saía a empresar, vender a banda nas regiões, fazer contratos. E eu tinha um contrabaixista e um dia ele falou na sala de ensaio:
Nossa, o Brito, quando chega com esse tatuzinho de barro até no teto, ele traz bastante contrato. Vê cada história, né? Era um sonho de consumo que atingia fundamentalmente também a juventude, porque, além de tudo, havia uma cultura pop construída por música popular em torno do automóvel. E aí eu tinha um amigo que tinha um Fusca 74 poucos cabelos e brancos. E 1500, a potência boa, e eu comprei esse carro dele. Me lembro como se fosse hoje. Ele foi me levar num sábado. Eu desci e fui limpar o carro, porque você não tinha nem grana para levar o carro no posto. Isso é obsessão, isso é uma coisa impressionante, o caso do Fusca. Porque, e é até engraçado você pensar, o Fusca não é melhor em nada, se você comparar com outros carros. Ele não é mais rápido, ele não é econômico, não é mais confortável. Mas no conjunto ele é imbatível. Até a forma, o perfil do Fusca. Não é um carro com cara de mal. O Fusca não. O Fusca é um carro que quase que o para-choque dele com o farol forma um sorriso. Baratinha, bolinha, Fuscão ou Fafá. Esses são alguns dos apelidos do modelo popular alemão que conquistou o mercado brasileiro. Como consequência desse sucesso, é praticamente impossível que você não conheça alguém que tenha ou que já tenha tido um Fusca, e inclusive você. Durante a fase de consolidação de Maringá, este era um veículo que transpassava status e, acima de tudo, estampava o sonho de muitos jovens. Não sei dizer quando começou, como, mas... Adriele Caldeira, quando fusqueira, jovem de pele clara, nos meus 17 anos eu já estava decidida. Eu falei que eu queria ter um Fusca como primeiro carro. Não existe o Zé sem a Drica e a Drica sem o Zé. Eu costumo falar que ele é uma extensão de mim, uma extensão da minha personalidade. O Fusca, o que ele representa é a lembrança que ele trouxe de criança, né? Porque o pai, o avô, o tio teve e ele andou. E quando chega agora adulto, né? O que ele quer é relembrar aquele passado. Ele não se vende, porque quando faz tudo tem um preço. Esse não tem como calcular preço nenhum, porque é um carro que eu uso desde os meus 12 anos de idade. Quando casei, usei para ir para lua de mel com esse carro. Então, esse carro tem preço na minha vida toda, né? Eu acho que o Fusca ele tem um caráter afetivo no Brasil, e não só no Brasil, outros lugares também tem. Representa, primeiro, é o momento da chegada da modernidade no país. Finalzinho dos anos 40 até os anos 50, 60, é um momento que boa parte do país passa de uma sociedade rural para uma sociedade minimamente industrializada. Não totalmente, mas já bastante industrializada. Inicialmente, por aqui, o Fusca foi comercializado pela Somaco, concessionária que funciona na Praça José Bonifácio até os dias de hoje. Agora, você mais sentido pelo Fusca amarelo, por uma rua larga com árvores na calçada. Embora fosse um veículo caro, o desempenho e a durabilidade o transformaram em ótimo investimento. Não por menos, suas memórias estão intimamente ligadas à vida de muitas pessoas que passaram por aquela época desejando um Fusca, seja para uso pessoal ou comercial. Como foi o caso do conhecidíssimo professor Wilson de Matos Silva. Cabelos curtos e grisalhos e usa óculos. Professor, como é que a sua família e o senhor vem parar aqui no norte do Paraná, noroeste do Paraná, Maringá? O que o senhor pode contar dessa chegada aqui? A história da minha família vem do estado de São Paulo, né? Éramos em 9 e comecinho da década de 50, a família toda vieram para o estado do Paraná para ver se conseguia terra. Aí mudamos para um sítio, aqui pertinho de Guatemi, onde ficamos 5 anos ali. E eu vinha para Maringá a pé muitas vezes com ele. E qual que é a lembrança que o senhor tem de Maringá nessa época? Quando inauguraram a Fonte Luminosa aqui em Maringá, na Praça Raposo Tavares. Maio de 57? Em maio de 57. E estudos, professor? O senhor
tinha uma perspectiva de ter uma formação acadêmica? Qual que era a vida daquele momento? Lá na roça, meu pai dava uma profissão para cada filho. Ele falou, um dia nós vamos mudar para a cidade e vocês vão estudar. Eu ia ser guarda-livro. Para quem não conhece, guarda-livro hoje é o contador, né? Mas aí o senhor foi para esse caminho? Bom, mas lá na zona rural, eu comecei o primeiro ano 3 vezes, com 7, 8 e 9 anos. E chegava a colheita de café, todos iam para a colheita, para poder ganhar um dinheirinho. E mudamos, viemos morar aqui, bem em frente ao Colégio João 23, hoje Colégio da Polícia Militar. E ali a gente foi começando a vida. Aí eu fui fazer o primeiro ano no João 23. Tinha que arrumar alguma coisa para fazer. E eu comecei a vir aqui no antigo lixão de Maringá, onde hoje é o Unicesumar, e pegar a garrafa, vender na Vida Riachuelo. Mas, professor, tem uma história também que o senhor quase foi fazer medicina na União Soviética. Então, é verdade. Naquela época tinha aquela bipolaridade entre a União Soviética, o Ocidente, a União Soviética e o outro lado, né? Uhum. E meu pai falou, olha, no mundo capitalista, a gente só progride se for na base do dinheiro. No mundo socialista, divide mais ou menos igual entre todos, acabou, né? Uhum. Mas... E aí eu fui fazer o curso de admissão ao ginásio. Eu fui trabalhar na retificadora Maringá, retífica de motores, Jorge Kubota. Quais foram os primeiros negócios, os primeiros empreendimentos do senhor? Então, mas aí, eu ainda trabalhando na retificadora, em vez de ser pastor ou ser médico, me casei. Terminei o ensino médio, casei. Aí que eu fui fazer faculdade, né? Tudo depois de casado. E ainda... Matemática. Trabalhando na retificadora, acabava 6 horas, saía para Mandaguari. No segundo ano, já consegui comprar um carrinho. E quando eu terminei o segundo ano, eu tinha uma vontade enorme de terminar numa faculdade de renome, de reconhecimento pleno, né? Entrei na Universidade Estadual para dar aula só com a graduação. Na UEM, eu já fiz uma especialização em cálculo avançado na UEL. Eu ia todo sábado para lá para continuar estudando. E lá um aluno me pediu carona para Maringá no final do dia. Eu falei, tá bom, vamos para Maringá. Eu perguntei para ele, o que você faz? Ele falou, eu tenho um Fusca aqui, até não está em boas condições para viagem, mas eu entrego encomendas para a Aviação Garcia aqui em Moarama. Pego aqui na rodoviária, põe 10, 15 encomendas das empresas desse lado, vou entregando, cada um me paga um pouquinho, na soma dá um dinheirinho bom. Na segunda-feira de manhã eu estava na rodoviária de Maringá. Oportunidade de negócio. Isso foi em 75, final de 75. Professor, e SEDMAR, o que significa? Então, SEDMAR é Serviço de Entregas Domiciliar Maringá Limitado. Aquele fomentando o volume e tal, e descobri que o Correio fretava veículos para transportar malotes para bancos públicos. Era muita coisa. Tinha que ter carros, comprovado serviço já semelhante, de 3 empresas. Mas falei, espera aí, se tem alguém fazendo, por que eu não posso fazer? E eu fui para as cabeças. Fui 9 vezes em Curitiba atrás de papéis e documentos e correio para ganhar a primeira concorrência. Ganhei para transportar 2 carros aqui em Maringá. Fusca! Aí era um Fusquinha amarelo, tinha que ser Coralite, tinta Coralite ER20. Então tem que é a mesma cor amarelo dos Correios. Até hoje. Tem que comprar o carro zero, mandar lixar inteirinho e pintar de novo. Tá aqui, ó. É esse aqui? É esse aqui. Esse foi um deles. E aqui a memória da frota. Professor, para a gente encerrar, o senhor, um menino pobre, humilde, da onde o senhor nasceu, olhando toda essa trajetória que o senhor construiu, mas sem perder a humildade de sempre, que mensagem que o senhor pode deixar para as pessoas que estão desanimadas da vida ou que estão começando a vida? Essa mensagem dessa experiência da sua vida. Quem tem sonhos e coloca toda a força de sua alma em seus sonhos, o universo conspira em seu favor. As coisas vão acontecendo, vão fluindo. Nesse período de Unicesumar, eu comecei com 180 alunos e 2 cursos. Construí 150 mil metros quadrados de prédio. Eu trouxe a experiência de uma construtora, que eu fiz 8 prédios em Maringá, do matemático, da logística, do transporte,
e do tempo que eu fiz a gestão na Faculdade de Jandai. Então, tive essa oportunidade de reunir todas essas habilidades, porque na universidade exige todas elas. O azar é quando uma pessoa despreparada encontra uma oportunidade. Não vai dar certo, vai? Nunca. E a sorte é quando uma oportunidade encontra uma pessoa preparada. Perfeito. Esta é uma velha senhora de respeito, um utilitário à altura das histórias que carrega consigo. Como consequência, os brasileiros conhecem bem a Kombi, veículo derivado do Fusca. Considerado o primeiro mini-furgão do mundo, o seu projeto foi desenvolvido após o término da Segunda Guerra Mundial, na fábrica da Volkswagen. Do alemão, significa veículo combinado. Daí a origem do nome que se popularizou por aqui. Se pensar bem, ela é o meio do caminho entre um caminhão, que é uma coisa um pouco mais cara, você não vai comprar um caminhão para qualquer coisa, e um carro de passeio. A Kombi é a entrada de muitos pequenos empresários para o mundo moderno também. Com o motorista na parte dianteira e o motor acomodado na traseira, a Kombi foi lançada em 1950. 3 anos depois, o modelo já rodava em solo brasileiro. Multiuso e com diferentes versões, este foi um veículo que fez e ainda faz muito sucesso pelas vias de Maringá. Ao longo das décadas, a sua praticidade foi essencial para a expansão e o desenvolvimento de diversos tipos de negócios. Vinculada a feirantes, distribuidores e comerciantes em geral, também se faz presente na memória dos maringaenses, devido a um modelo ter sido utilizado para divulgar os últimos lançamentos do Cine Horizonte, icônico estabelecimento que funcionou na Vila Operária. O Cine Horizonte saía com essa Kombi nos bairros, divulgando, né? Porque era o que a gente tinha lá, era ir pro cinema, matinê ou à noite, né? Era diversão. E eu dirigi muita Kombi, uns 20 anos, porque era o carro que tinha nessa época, né? Éramos em 5 na época, e aí não cabia, eu falei, não, vou ter que comprar uma Kombi. Era o aparelho de guitarra, a bateria, um aparelhinho para cantor, né? E era bonita, azul e branca, e alemã mesmo, sabe? A Kombi alemã. Eu tive as mais antigas, né? Depois eu tive as picape, né? Fazia o bico com a Kombi. Uma Kombi de carroceria, né? Eu comecei fazendo frete. Dali a pouco eu acabei comprando a loja que eu trabalhava. E a Kombi é uma paixão. Depois de quase 6 décadas, o seu modelo histórico saiu de linha de produção, tornando maior o desejo pelas raridades que ainda sobrevivem ao tempo. Afinal, a maioria de nós tem uma relação de afeto com a Kombi. Maurício Caetano que o diga, proprietário desta maravilha, reúne curiosidades sobre este e outros automóveis. Sentados de frente um para o outro. Como é que você veio parar em Maringá? Estão Miguel e Maurício Caetano. Caetano. Lá é do estado Atrás de deles, Goiás. Fala um pouquinho da sua história. Moreno, eu nasci em Goiânia, né? Na cidade de Goiânia mesmo. E lá eu fiquei até ir fazer faculdade em Marília. Lá eu conheci a minha esposa, a Roberta. E em 2005 eu tive uma oportunidade de trabalho aqui em Maringá, por ser uma cidade que eu já tinha ouvido falar, uma cidade grande, boa para se viver. E viemos para cá e pretendemos não mais sair daqui. E aí, em 2010, você começou um trabalho no SAMU. Como é que foi essa sua entrada? A parte de urgência e emergência é uma parte que eu sempre gostei, desde a época da faculdade. Eu fiz um concurso, entrei no hospital universitário, e logo quando surgiu o concurso para o SAMU, eu prestei e passei. E carros clássicos. Antes de você chegar em Maringá, você sempre foi apaixonado por carros clássicos, carros antigos. Fala um pouquinho sobre essa paixão aí para nós. Sim. Desde lá de Goiânia eu já gostava de carro.
gente era apaixonado por carro, já tive Fusca, Brasília, tive vários carros, né? E quando eu cheguei em Presidente Prudente, o primeiro carro que eu adquiri foi um Jeep. Esse Jeep marcou a gente muito, porque quando eu e o Roberto, a gente tinha acabado de casar, e nós estávamos tentando ter o primeiro filho, né? E, assim, tivemos vários problemas. E esse Jeep ajudou a tirar ela da depressão. Então, a gente fazia trilha e andava para todo quanto é lado. E depois do Jeep veio a GMC, né? A GMC, que hoje aqui é uma GMC 1950, carroceria rara também. Você tem muitos carros aqui, né? Isso. Você falou da GMC, você tem ali o Mustang, o Maverick, mas também tem essa Kombi. Qual que é a história dessa Kombi? A Kombi, eu sempre tive uma paixão pela Kombi, né? E nós fomos para um passeio para Las Vegas e passamos por Los Angeles. Lá em Los Angeles, a cultura por Volkswagen é muito grande. Visitei várias lojas e lá eu vi uns modelos de Kombi. Eu falei, não, preciso fazer uma naquele modelo californiano. Você vê que ela tem uma prancha em cima. Eu não surfo, mas é só o modelo, né? O que os carros clássicos e essa coleção representa na sua vida, Maurício? Na minha vida, eu tenho isso aqui como uma terapia. Como eu te disse, eu trabalho na parte de urgência e emergência do SAMU, sou anestesista, já trabalhei em UTI. Então, só lugares que, né, você chega em casa com a cabeça cheia. Tanto é que minha esposa até, às vezes, ela pega. Às vezes eu chego em casa, põe um carro do lado de fora, pego uma aguinha mineral, um som e vou lavar o carro. Então, você fala assim, o que se distrai, o que é seu hobby hoje? Meu hobby é os carros antigos. Em frente a uma cortina vermelha, o Belcar foi lançado como um sedã de 4 portas altamente espaçoso, ideal para transportar até 6 pessoas em seus largos bancos. Este veículo foi produzido no Brasil pela VMAG, sob licença da alemã DKW, também pronunciada como DKV, siglas que, em tradução literal, significam a Pequena Maravilha. A aceitação do mercado garantiu que fossem fabricadas mais de 50 mil unidades entre 1958 e 1967, fazendo com que o Belcar tivesse diferentes motorizações, além de um design inovador para sua época. Esses benefícios conquistaram a atenção de um público cada vez mais exigente. Conhecido inicialmente como Grande DKW VMAG, foi denominado como Belcar apenas em 1961, sendo este nome a junção das iniciais das palavras inglesas Beautiful Car. Agora, as montadoras, não só elas, mas enfim, a indústria do primeiro mundo começa a tomar a decisão de não ficar presa nas fronteiras dos países, mas espalhar unidades produtivas pelo mundo. O Brasil se torna atrativo também porque é um país que, graças ao Vargas, tinha uma indústria siderúrgica. E o JK faz toda uma série de políticas fiscais, etc., para realmente estimular essas empresas a vir. E isso conseguiu. Ele lança a indústria automobilística com base no Brasil. Miguel abre a porta do veículo, entra e liga o automóvel. Miguel coloca óculos escuros. Uma grande porta se abre. Ele sai com o carro de um galpão. A VMAG foi a primeira indústria a utilizar os benefícios proporcionados pelo governo brasileiro ao setor automobilístico. E dentre as curiosidades deste modelo, uma chama a atenção. Até 1964, suas portas dianteiras abriam para trás. Era o chamado tipo suicida. E como essa forma causava desconforto e constrangimento para mulheres de saia, surgiu o apelido Deixa Ver, um trocadilho com a sigla da marca. Em Maringá, a dama foi a responsável por iniciar as vendas deste modelo. Essa concessionária funcionou na Avenida Paraná, esquina com a Avenida Prudente de Moraes. Não
existiam tantos assim DKVs na cidade, né? Mas tinha umas pessoas interessantes que eram proprietárias, né? Minha esposa, ela estudava no Colégio Santo Inácio e, de vez em quando, ela pegava carona com as filhas do doutor Hélio Moreira, que era odontólogo e também empreendedor imobiliário. E é um barato que o carro tinha um apelido, era Porquinha. Uma outra pessoa muito importante na cidade que tinha também uma DKV, Belcar, né? Era o professor José Irã Salé. E ele chamava o carro de Deca. E ele praticamente considerava o carro como um ente da família, sabe? Tanto é que, em 1976, ele foi homenageado com o título de cidadão benemérito de Maringá. Aí, gentilmente, o prefeito ofereceu o carro oficial do município, um Galaxy, para buscar ali em casa e levar na Câmara para ele receber o título, né? Ele educadamente rejeitou o convite, mas falou assim, eu não posso deixar numa cerimônia tão importante como essa o Deca na garagem. E aí, beleza, ele se arrumou, tomou banho e tal, as filhas, a esposa foram juntos, né? Com o Deca para a Câmara. O problema é que a hora que ele foi sair, pifou o carro. Aí ele teve que empurrar o carro por um meio quarteirão, aí o carro pegou, mas ele chegou a tempo da solenidade. Muito legal isso aí. Além do Belcar, a marca ainda produziu a chamada Perua Universal, a Vemaguete, que foi o segundo carro fabricado no Brasil, depois do pitoresco Rome Zeta. Por uma década, a Vemag se tornou uma das maiores e mais importantes fabricantes de veículos nacionais. Mas, em 1966, a sua planta foi adquirida pela Volkswagen, que a extinguiu no ano seguinte. Embora seja curta essa trajetória, os seus modelos marcaram a vida de muita gente, como a de Carlos Roberto Marek, que preserva um Belcar em excelente estado de conservação. Como que a família de vocês, os Marek, veio parar em Maringá lá na década de 1950? O meu Carlos pai, Roberto ele Marek, senhor de pele clara, com cabelos curtos e brancos, barba branca e usa chapéu marrom. Até uma profissão em extinção, que era o código Morse, que tinha muito isso aí. Na época não tinha internet, não tinha nem telefone, praticamente não tinha nada, né? Então era só telegrama que ia. E aqui ele veio, ficou em 53, chegou aqui, em 54 foi para Camorão instalar lá. Lá nós ficamos até 73, 74, nós ficamos em Camorão, naquela região, Camorão. E aí quando foi em 80, por aí, 79, 80, eu fiz um concurso na Telepar e vim trabalhar na Telepar. E só tinha vaga em Camorão e comecei a trabalhar na Telepar em Campo Mourão. E qual era a função do senhor na Telepar? Eu fazia a parte comercial. O que era essa área comercial, na verdade? Eram os postos de serviço que existiam, ponto onde você ia lá e fazia as ligações. Pedia a ligação, eles tinham que preparar e fazer a ligação. Comecei cuidando disso aí. E dos telefones públicos, que na época também não tinha muito. Maringá devia ter uns 40, 50 e tinha muito pouco, né? E o pai do senhor também teve um DKV. Conta um pouquinho dessa história para nós. Meu pai tinha um DKV Belcar, branco, anos 60, que era o famoso, que alguns conheciam como Deixa Ver. Aí depois, para frente, ele comprou uma Vemaguete, isso já bem na frente, uma 66. Então, na vida dele, na nossa, porque nós estávamos juntos, teve 2 casos de amor pelo DKV, e isso nos traz até a intenção de ter um DKV também. E como é que esse Belcar veio parar nas mãos do senhor? Aí em 96, retornei a Mourão. Eu cheguei lá, morava num apartamento, não tinha garagem, deixava meu carro no posto de gasolina. E lá nesse posto de gasolina tinha esse DKV lá, parado lá. Aí surgiu a oportunidade, fizemos uma negociação e tal, e acabei comprando ele lá. Na época não se falava em restauração, né? Não tinha esse termo, restauração. E aí eu levei na oficina, ele desmontou o carro inteirinho, acabei fazendo ele aí, tá aí com nós desde lá. E o que ele simboliza na vida do senhor, na família do senhor? No fundo, ele é o Marek, e eu sou o DKV. É um sinônimo aí, os dois sempre estão juntos. E a gente tem um carinho especial por ele também. Esse desejo, essa paixão por colecionar carros clássicos
Não só o senhor que tem aqui o Belcar, mas o que o senhor acha que representa na vida dos colecionadores? Eu entendo que você colecionar, você ter esses, é interessante porque você consegue manter uma cultura que existiu. Um carro antigo, ele, em outras palavras, ele é um patrimônio. Obrigado, seu Mário. Valeu, que é isso. Obrigado. Valeu. Em 1968, a Ford assumiu o antigo projeto da Willys, dando a ele a personalidade que a marca trazia consigo na motorização, nas suspensões e na direção, além do silêncio ao rodar. Batizado de Ford Corcel, o modelo fazia clara alusão ao cavalo selvagem de seu logotipo. Também buscava, com isso, se conectar ao Mustang, outro sucesso mundial da marca. Se eu fosse eleger 2 automóveis assim emblemáticos da minha infância, um era o Corcel e o outro era o Opala, que era um carro mais arrojado, mais amplo, né? Que teve várias vidas, várias transformações. O Corcel, na verdade, foi um carro popular brasileiro, inicial. Meu pai, principalmente, ele começou a namorar minha mãe com um Corcel. E aí ele conta que colocou um escapamento esportivo e ele já chegava perto da casa da minha mãe acelerando, ela já ouvia, sabia que ele estava chegando. É um carro com uma mecânica muito confiável, muito simples. E eu tive um Corcel também. Por conta disso aí, eu já tive um Corcel também, muito tempo. Depois troquei, lá para frente. Em Maringá, o veículo foi comercializado pela Pismel, concessionária que ficava na Avenida Brasil. Pismel Maringá, que ficava na Brasil, entre a Piratininga e Erval, um prédio muito bonito, moderno, todo envidraçado na frente, com estrutura metálica, e você namorava os carros, né? Quem é o único potencial de Cobege e liga o automóvel. Coloca óculos escuros, sai com o carro de um galpão e guia por algumas ruas da cidade. E quem mantém um belo Corcel é Francisco Manuel Voitas, um apaixonado por modelos da Ford. Estão sentados eu cheguei em Maringá no ano de 1984. Eu era bancário e acabei me desligando do banco e vim para Maringá para se tornar empresário. Qual que foi o primeiro carro antigo do senhor? Como é que foi essa primeira conexão com os clássicos? Bem, em 1973, eu era funcionário de um banco e tinha o seu Diego Jimenez. Ele era agricultor na cidade de Bela Vista do Paraíso. E como eu trabalhava na carteira rural, eu era bem amigo do seu Diego. E ele comprou um Opala na distribuidora de rancharia. E naquela época não tinha Pix, não tinha ordem de pagamento. Então, o que funcionava naquela época era ou cheque administrativo ou cheque visado. Em certa ocasião, o senhor Diego chegou para mim e falou: olha, eu comprei um carro lá em rancharia, um Opala, e eu vou buscar esse carro e eu preciso que você me faça um cheque visado para mim fazer o pagamento lá. Aí, o senhor Diego foi lá e comprou o carro, é um Opala Mostarda, um Opala 73, 4 portas. E eu vi aquele senhor andando, ele passeava a cidade de praticamente uns 16 mil habitantes. Eu era filho de gente humilde, não podia ter um carro. E ele passava, a gente admirava. Em certa ocasião, eu estou em Bela Vista do Paraíso, eu fui lá na casa dele e ele falou: olha, meu carro vale X, mas se você pagar 20 vezes mais o valor dele, eu lhe vendo o carro. Eu pensei, falei assim, eu vou comprar esse carro. Dito e feito, comprei o carro e vim dirigindo de Bela Vista do Paraíso para cá com o Opala. Um Opala 73 perfeito. Depois do Opala veio uma Caravan, depois da Caravan veio um Fusca, aí veio um Corcel, veio um Puma, e Panorama, Del Rey. Eu tenho vários carros que
me faz lembrar o meu tempo de 70 a 80. E entre todos esses carros da coleção, a gente tem esse Corcel. Fala um pouquinho sobre esse Corcel, como é que o senhor chegou até este Corcel e o que ele representa na sua vida. Esse Corcel, ele era do seu João Petrucco, avô do meu genro, o Paulo. E ele tinha esse Corcel lá em Araçatuba. E aí meu genro falou, olha, meu avô faleceu e tem um carro lá, vai ficar com a família e eles vão vender. Aí eu falei pro meu genro, vai lá, busca esse carro para mim. Ele foi e buscou, restaurei o carro e esse carro já tem destino. Vai ser para minha filha. Então ela vai herdar esse carro. Esse carro não tem preço, carro antigo, paixão da minha vida. Não importava o modelo. Nos anos 70, você desejaria ter um desses carros da Chrysler. Sendo fabricados em São Bernardo do Campo, a marca experimentou vários mercados e encontrou destaque quando lançou potentes motores, destinados aos amantes da velocidade. Então, passou a produzir modelos Dodge no Brasil. O primeiro deles foi o Dart, que foi oferecido com 2 e 4 portas. Depois vieram os luxuosos Magnum e LeBaron. Outros clássicos também integraram a sua linha. Saiu o primeiro Polara que veio para Maringá, nós compramos em 71. 1971. Por sinal, o primeiro carro que eu comprei, um Polarinha amarelinho, saiu a nota da Transparaná. Depois, os outros 12 carros que eu comprei, o Polara, a nota vinha da Chrysler, porque eles faziam preço diferenciado para mim, além de ser potente. Eu fui para o Nordeste 4 vezes de Polara. Naquele período, o ramo automobilístico passava por grandes transformações em Maringá. A chegada da primeira máquina de lavagem automática de veículos é exemplo disso. Aquele empreendimento foi instalado no Posto Paraná, na Praça Rocha Pombo. E, eles fizeram uma carreata enorme na cidade. E na sexta-feira, eles colocaram todos os equipamentos em cima de um caminhão, faixas laterais explicando do que se tratava e convidando, alto-falante e tal, convidando a população a ir ao evento de inauguração, que foi num sábado. Estava um colosso de gente lá na praça para ver como é que funcionava o tal do lava-jato automático, né? Muito legal. Frente uma cortina vermelha em um carro modelo Dodge de Magnum, cor prata e teto preto. A imagem percorre o carro destacando logotivos, pneus, painel de madeira e estofamento. Miguel se aproxima, abre a porta do motorista, entra no carro e coloca os óculos escuros e sai guiando o carro de ponta. Com uma cidade mais cosmopolita, os veículos da Dodge passaram a ser comercializados pela Transparaná, concessionária que ficava na Avenida Brasil, esquina com a Avenida São Paulo. Sob gerência de Pedro Granado, esta revendedora chegou a promover uma exposição com diferentes modelos da marca na então Praça Dom Pedro II, em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória. Miguel dirige o carro por uma rua sem movimentos e com muitas árvores na calçada. Em 1981, a Chrysler do Brasil montou os últimos modelos da linha Dodge. A decisão de encerrar a marca veio da Volkswagen após adquirir a sua planta em território nacional. A montadora, então, passou a produzir caminhões.
Miguel estaciona o carro em uma garagem e tem outros carros clássicos de diferentes modelos. Uma mulher loira encontra fotos para Miguel. De toda forma, embora os Dodges tenham sido carros de projeção social, eles também criaram forte apelo emocional, como o casal Edivaldo Silva e Marcela da Rocha pode comprovar. Marcela e Edivaldo, casal V8. Edivaldo é um homem jovem da onde de pele clara, que veio essa paixão por carros Marcela clássicos, é uma mulher jovem de carros pele clara, antigos? cabelos Como é loiros, que a gente na pode altura dos começar ombros, essa história, estão gente? sentados de frente para Miguel. Ao Bom, fundo, eu carros de diferentes acredito modelos. que você não aprende a gostar, você já nasce gostando, entendeu? Meu pai sempre gostou muito de carros. Meu pai, para trocar de carros, era um parto. O pai era bancário e todos os bancários tinham carros melhores e iam trocando de carro todos os anos, e ele não. E aí, como é que vocês se conhecem, então? Dois apaixonados por carros clássicos, como é que essa história de amor e clássicos tem início? Não começou por conta dos carros, por incrível que pareça. Foi por conta do rock and roll, através de amigas em comum. E a terceira pergunta que ele me fez foi: que estilo musical você gosta? E eu morrendo de medo de dizer que eu curtia um rock and roll, pra ele falar: nossa, deve ser doida, deve ser... deve ser muito doida. E aí eu falei assim: eu gosto de um rockzinho. Aí ele apaixonou. É engraçado que a segunda vez que eu fui na casa da Marcela, eu fui com o Dodge, né? E quando eu estacionei lá na frente, a mãe dela saiu e perguntou: pô, esse é um Dodge? Então a mãe dela já também vinha de um passado em relação a carros, né? Bom, carro, paixão e rock, não tinha como dar errado, né? Bom, mas aí vocês começam uma coleção de carros, tem muitos exemplares bacanas aqui conosco nessa garagem. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Dodge, mas quais foram as aquisições? Como é que se deu a construção dessa coleção? Eu queria carros que fossem raros. Carros que não via na garagem. E ele enlouqueceu, gente, porque a gente tinha dinheiro para investir numa casa. E eu cheguei nele e falei: não, vamos comprar tudo em carro? Mas aí qual que foi o primeiro carro? Aí foi o Bel Air. O Bel Air, nós chamamos ele de Bel Air, que é o Chevrolet Skyline 1951. E depois vocês compraram outros carros, né? Sim. Tem algumas raridades como esse SP2 e tal. Sim. Como é que se dá a busca por carros? Quem que faz essa busca? É você? É a Marcela? Quando ele mostrou assim a foto da SP2, eu falei: nossa, que carrinho esquisitinho, né? Que carro é esse? Quando eu fui pesquisar, eu falei: pode pegar. Pode comprar, que isso é um bom negócio. É bem raro. Ele é um clássico no Volkswagen. A gente tem informação que existem menos de 2.000 exemplares rodando. Foram produzidos 10.000 em 4 ou 5 anos de fabricação. E só existem 2.000 remanescentes, né? Então... E hoje vocês atendem muitos eventos, Sim. especialmente casamentos. E qual que é a preferência dos noivos, assim? Casa da década de 50. Eles são mais românticos. Eles têm aquela pegada justamente de ser raro, de ser singelo. E da época de ouro, né? Lembra muito Elvis, lembra muito os Cadillacs antigos. Edivaldo, você tem uma tatuagem aí, né? Isso, tá aqui, ó. De um Dodge. E o que esse Dodge Magnum, que é um dos clássicos mais luxuosos, representa na sua vida? O Dodge, o Magnum, ele foi um dos carros da Dodge Chrysler do Brasil montado aqui no Brasil, mais caro dos últimos tempos, na época de 79, né? Pra mim, ele representa praticamente a metade da minha vida, né? Em 2004 veio adquirir ele, e já estamos aí em 2023, né? São metade de uma vida. E é engraçado que na época que eu queria comprar um carro antigo, eu sempre falo que eu não escolhi o Magnum, ele que me escolheu. Foi por conta do meu irmão do meio, que sabia que eu queria comprar um carro antigo. Ele falou: achei o carro para você e é a sua cara. Marcela, Edivaldo, vocês com essa paixão acabaram sendo pauta de matéria da principal revista de carro do Brasil, né? Conta um pouquinho como é que foi essa experiência. Estar na 4 rodas é inesquecível, né? E tudo graças à internet. Quando nós criamos a empresa, né, que leva o nosso nome, que é Me Leva, Marcela e Edivaldo Leva, mais do que as noivas, as pessoas começaram a ter curiosidade. Nossa, como que é viver com esses carros? Como que é limpar e tal? E eu falei: olha, meu amor, vamos criar um Instagram para nós dois ali? A gente coloca as bobeiras do nosso dia a dia.
E deu muito certo. O que vocês têm de desafiador em manter uma coleção como essa? Eu imagino manutenção, enfim, às vezes falta uma peça, onde buscar as peças. Tem alguma curiosidade que vocês poderiam contar para nós? Eu imagino que várias, mas uma que vocês poderiam destacar? Eu acho que em relação a carros antigos, a mecânica é o coração de tudo, né? E você arrumar um bom mecânico hoje, nos dias de hoje, não está fácil, né? Graças a Deus, por conta de amigos, que eu fui apresentado ao meu mecânico, que é o Jorge, e se tornou um amigo, né? Ele faz parte da família hoje, né? Eu visito mais o Jorge do que provavelmente médico, né? Com certeza. Eu faço mais consulta no Jorge do que consulta médica. Para encerrar, primeiro com a Marcela, o que representa para você carros clássicos? Qual que é uma frase que poderia traduzir essa sua paixão? Eu sou apaixonada, sim, pelos carros, e porque eu posso dizer que os carros, eles mudaram minha vida. Não tem como falar de Marcela sem falar de carro. Pegar de carona a palavra da Marcela, né? Acho que carro antigo, carro clássico, ele não deve ficar parado, né? Tem que viver, tem que fazer com que a história chegue a certas pessoas, né? Hoje nós temos jovens aí na faixa de 15 anos que não sabem o que é um Dodge, que não sabem o que é um Landau, né? Então nós estamos aí para poder mostrar para esses jovens que os carros estão impecáveis e que um dia viveram a história. E a paixão de ver carros é indescritível, para mim é indescritível. As pessoas consomem memória porque é a memória que diz o que a gente é. E ter uma relação até afetiva com os objetos é cultivar essa memória. Então, por que os carros são tão... são um dos objetos que mais atraem essa afetividade? Porque é um objeto importante na vida das pessoas e, principalmente os mais antigos, como eu falei, representavam uma transição de um mundo para o outro. A ideia de você ter controle sobre uma parte da realidade. Acho que essa é a principal ideia. Coleções, em geral, elas têm a ver com uma época muito boa da sua vida. Você conter uma parte da realidade, do tempo, por meio de um objeto. Tal. E carro ainda é mais interessante porque ele se move, né? Ele se movimenta. Isso pode parecer completamente banal aqui, mas comporta uma certa magia, principalmente na infância. Miguel dirige um Jeep por uma rua sem movimento. O Jeep é aberto e o vento mexe os cabelos de Miguel. Agora, pela mesma rua, Miguel dirige um Fusca laranja. A imagem muda para uma tomada aérea de uma Kombi azul, com uma prancha de surf no teto. Seguem montagens de Miguel dirigindo carros clássicos de diferentes modelos. É claro que diversos outros modelos automotores fizeram parte da formação do norte e do noroeste do Paraná. Caberia ainda em nosso passeio pelo passado citar o Chevrolet Bel Air, o Aero Willys, o Galaxy, a Brasília, a Belina, enfim. Mas é evidente que alguns modelos acabaram tendo maior destaque que outros devido ao seu impacto na sociedade, a quantidade comercializada e, claro, a resposta que trouxeram às necessidades e às dificuldades de nossa região. Independente a isso, os carros clássicos mantidos por seus colecionadores são peças de conexão direta com o passado e alimentam uma paixão quase inexplicável. Estes modelos também imprimem o pioneirismo e a determinação
dos antigos moradores de Maringá. Eles traduzem por si só a velocidade do crescimento urbano e a modernização da sociedade. São itens raros, objetos de desejo e baús recheados de saudades. Créditos: Miguel Fernando, direção; João Gabriel Kowalski, assistente de direção; João Vitor Pagnucelli, direção de fotografia; Maringá Histórica, produção; Cosmos Filmes, coprodução; Miguel Fernando, pesquisa, roteiro e apresentação; Gabriel Campos, direção de produção; Felipe Cosmos e Hélio Oliveira, produção executiva; Felipe Santos e João Vitor Pagnucelli, operadores de câmeras; João Pedro Jacomini, assistente de câmera; Felipe Santos, imagens aéreas e apoio; Stone Ferrari, Pé de Música Produções, trilha sonora original e operador de som direto; Lírica Aragão, fotografia de making off e estilo; Felipe Alisson, Index Produções Artísticas, making off; Fábio Viana Ribeiro, revisão de roteiro; Naju Campos, identidade visual; Rachel Coelho e Dois Coelho Comunicações e Cultura, assessoria de imprensa. Agradecimentos: Eurogarden Maringá, Museu Unicesumar, Professor Wilson de Matos Silva, Adriele Caldeira Drica, Brás Cláudio Garcia de Jesus, Carlos Roberto Marek, Cícero Alves da Silva, Edson Amaral, Zé Jabiraca, Fábio Viana Ribeiro, Francisco Manuel Voitas, João Fábio Bertonha, José Gonçalves de Brito, Marcela da Rocha de Valdo Silva, Casal V8, Marco Antônio Deprá, Marcos Flauzino Dias, Maurício Caetano Silva Júnior, Messiones Eusébio, Reginaldo Benedito Dias, Rodrigo Martins Rodrigues Silva, Sabas Martins Fernandes. Logos: Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio Plant Center e Cocamar, Dicomp, Low Sucar, FA Colchões, Fomento à Cultura, Instituto Cultural Engá, coprodução Cosmos Filmes, apoio, Comércio